Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente está num, num cenário diferente aqui, em cima da minha casa. Tem umas plantas aí, né? Tem uma hortinha atrás. E hoje nós vamos falar. O tema é Segunda Guerra Mundial, tá? Foi uma guerra, assim, acho que é amplamente conhecido, né? Esse todo mundo já ouviu falar, né? Segunda Guerra Mundial. Eu acredito nisso, né? E se associa muito ao nazismo, né? Segunda Guerra Mundial. Quando você pensa em Segunda Guerra Mundial, você pensa o quê, né? Nazismo, Holocausto, morte de judeus, essas coisas. E não está errado, né? É isso mesmo, né? A Segunda Guerra Mundial, se a gente fosse colocar assim, o cara maior responsável foi o Hitler mesmo, né? Foi o nazismo. E é claro que teve outras causas também, mas se a gente quisesse simplificar, né? A gente podia é, resumir tudo a duas palavras, né? Adolf Hitler. Então vamos lá, gente. Vamos entender então como é que se deu a Segunda Guerra Mundial, como é que ela, qual foi o seu, como ela prosseguiu, né? Como é que ela se deu essa guerra e o resultado dela, né? Pois bem, nos anos 30 a gente já viu esse assunto, né? Que foi a ascensão do nazismo ao poder. Né? O Hitler chega ao poder de maneira, digamos assim, legal, institucional, né? Em 33. Ele é nomeado para ser o primeiro-ministro alemão. O presidente era Hindenburg, aquele velho general de guerra, né? Herói da Primeira Guerra Mundial e tal. E estava bem velhinho naquela época, em 33. E os nazistas, quando chegam ao poder, né, a gente viu isso, né? Eles vão ocupando todo o Estado, assim, tipo, eles dominam o Estado, né? Eles, em 6 meses, transformam, eles já conseguem estabelecer uma ditadura na Alemanha, assim, é uma coisa muito rápida mesmo. Eles quebram todas as resistências, né, ao poder deles. É impressionante mesmo, né? E então, o Hitler estava empenhado em quê? Em tornar a Alemanha grande novamente. Né? Essa era a ideia dele, tornar uma grande Alemanha ariana, né? Racialmente pura, na ideia dele, assim, maluca. Mas era a ideologia dele. E compartilhada por muitos alemães, claro, né? Não era uma coisa só dele. Então, para isso, o que tinha que fazer? Construir uma máquina de guerra poderosa, né? E sinalizar para uma guerra futura, assim, tipo, se ele queria mais territórios, claro que ia ter guerra, né? E se ele estava montando uma máquina de guerra poderosa, claro que isso ia dar em guerra, né? Ninguém faz se se empenha tanto em se rearmar, senão para uma guerra futura, né? Claro, né? Até porque isso aí gera um estresse econômico e tal. No início é bom para a economia porque movimenta a economia, mas com o tempo, né, se você destinar muitos recursos para as Forças Armadas, para rearmamento, você cria muitas distorções na economia. Né? Mas enfim, isso é outro papo. Então, a política a Alemanha tinha uma política, a Alemanha de Hitler, né, tinha uma política de guerra, uma política externa agressiva e expansionista, né? E ele estava empenhado em se rearmar, né? Então, coisas que os tratados que a Alemanha tinha assinado no pós-guerra, o Tratado de Versalhes principalmente, proibia, né? O Tratado de Versalhes era bem claro, né, em limitar as forças armadas alemãs, deixar a Alemanha fraca mesmo, né, militarmente falando. Então, o Hitler ele vai desrespeitar esses tratados que a Alemanha tinha assinado e vai se empenhar em anexar territórios, né,
próximos, né? Então você vai ter primeiro a militarização da Renânia, que era uma região que fazia fronteira, era uma região alemã, né? Mas fazia fronteira com com a França. Então, tipo, isso aí já deixa os franceses de olho aberto. A unificação com a Áustria, que vai ser em 38, né? A anexação do Sudetos, que era uma região que tinha muitos alemães, que fazia parte da Tchecoslováquia, por aí vai, né? Então isso aí todo mundo se preocupa com isso, né? E em 36 você vai ter a Guerra Civil na Espanha. E essa guerra civil vai colocar de um lado os nacionalistas, que são apoiados pela Alemanha e Itália, e os republicanos, que são apoiados pela União Soviética. Isso gera um grande temor na Europa, por quê? Porque há um perigo de ter uma guerra generalizada, né? Assim, tipo, os caras tinham na memória, olha, a Primeira Guerra Mundial começou como? Uma guerra entre a Áustria e a Sérvia, sabe? E aquilo ali se generalizou, né? Se espalhou e gerou uma guerra europeia, mundial no caso, né? Porque também envolveu outros papos de guerra. Mas então tinha essa memória, né? Existia essa memória. E a França e a Inglaterra estavam muito preocupados com uma guerra, assim. Tipo, a França não queria uma guerra de jeito nenhum. Ela sofreu muito para vencer a Primeira Guerra Mundial, né? Tipo, a guerra foi muito em seu território, morreu muita gente gente mutilada e tal. Então, tipo, eles não queriam viver aquela experiência novamente, né? A Alemanha queria a guerra, a França e Inglaterra, Reino Unido, né, no caso, não queriam. Pois bem, acabou que a Guerra Civil Espanhola, os nacionalistas venceram, né? Tipo, o lado comandado pelo general Franco, e depois vira ditador em 39 e vai até 75, né, até a morte dele. E aquilo ali não gerou não descambou para uma guerra europeia, muito por causa que a França e o Reino Unido se recusaram a participar. E a União Soviética ajudou, mas não entrou tanto assim na guerra e tal. Pois bem. O Hitler estava com essa política de, né, anexar territórios fronteiriços da Alemanha, né? Tipo, ele estava ganhando territórios sem o uso da guerra até então, né? Até 39, né? Aí em 39 ele decidiu, né, anexar uma parte do território polonês que era conhecido como corredor polonês, né? Era um corredor, né, no caso, né, uma faixa de território assim bem estreita mesmo, que dava um acesso ao mar a Polônia. E de um lado e de outro tinha lá território alemão, né? A Alemanha naquela época ela era separada, assim, tipo tinha aquele blocão, né, alemão e tal, mas tinha um estado lá chamado Prússia Oriental que ficava separado, né? Era descontínuo, né, com o território alemão. Enfim, aí nesse caso a França e o Reino Unido falaram, não, agora não, né? Agora se você tomar se você entrar em guerra contra a Polônia, a gente parte para a guerra, né? Aí vai acontecer uma parada muito bizarra mesmo, que é o quê? A Alemanha vai entrar em acordo, fazer um pacto de não agressão com a União Soviética. A União Soviética seria o grande inimigo ideológico, né, o comunismo e tal, da Alemanha. Mas naquele momento, as diferenças ideológicas foram colocadas em suspenso, né, e aí entrou o realismo típico da política de Estado, né, assim, tipo, da razão de Estado, né. Então eles entraram no acordo, não agressão, porque para a Alemanha seria muito complicado uma guerra de duas frentes, né.
eles não queriam repetir a Primeira Guerra Mundial, que foi a Alemanha teve que lutar contra a França de um lado e contra a Rússia do outro, né? Isso aí era muito complicado para eles. E aí, então com a digamos assim, a Rússia, a União Soviética garantido lá que não ia atacar a Alemanha, né, pacto de não agressão, o Hitler se sentiu mais confortável em atacar a Polônia. Então, em 1º de setembro de 1939, é o início do ataque da Alemanha à Polônia. E, imediatamente a França e a Inglaterra declaram guerra à Alemanha. Aí começa a Primeira Guerra Mundial, né? E o ataque da Alemanha à Polônia foi devastador, tá, gente? Foi em 3 semanas, basicamente, eles conseguem derrotar a Polônia. Tá certo que a Polônia não era uma grande coisa, né? Tipo, boa parte do exército uma boa parte do exército polonês andava a cavalo ainda, sabe? Não tinha um armamento moderno e tal. E a Alemanha foi com tudo, assim, tipo, adotou uma tática de guerra chamada Blitzkrieg. Blitz, relâmpago, Krieg, guerra, ataque massivo, avião, né, bombardeio, depois passos blindados, e depois vem infantaria, aqueles homens lá de um fuzil e limpa o campo, né, assim, tipo, fazem um arraso mesmo, né, é um ataque muito, muito intenso, né, para você destruir a capacidade de reação do inimigo, né. E faz isso em 3 semanas, consegue vencer o exército polonês, né, e conquista lá Varsóvia. Depois da vitória na Polônia, obviamente os alemães vão se voltar para a França, né. E em 40, Hitler queria logo atacar a França em 39 mesmo, né. Lembrando que foi em setembro de 39 foi a invasão na Polônia, e em outubro já estava resolvido, né. Aí já queria logo atacar, né, porque o Hitler era aquela coisa assim meio rápida mesmo, sabe. Porque também ele tinha consciência que assim, a Alemanha tinha uma desvantagem em relação aos aliados, entendeu? A Alemanha nunca vai chegar perto da produção, da capacidade produtiva dos aliados, né, juntos ali, né. Perdia até para a França em certos aspectos, e a França e o Reino Unido unidos tinha uma força armada muito maior de soldados e tal do que a Alemanha. Então, para a Alemanha era o quê? Ataque rápido, né? Derrotar rapidamente o inimigo e assim conquistar territórios para ter uma base produtiva, acesso a matérias-primas mais abundantes, né? Então se volta para a França. Aí na França, gente, assim, em 40, né, vai se dar junho de 40, vai se dar a invasão alemã à França. E o que o Hitler os nazistas vão fazer, né, os comandantes alemães, né, no caso, né, os estrategistas lá, eles vão concentrar suas forças em um ponto, né, num ponto em que os franceses achavam que os alemães não iam invadir, né? Não sei se vocês estão me entendendo, assim, tipo, os alemães surpreendem os franceses, né? Então eles concentram suas forças num ponto e atacam naquele ponto que era mais vulnerável para os franceses, né? Os franceses estavam pensando que os alemães iam pelo norte, pela Bélgica, né? Não, eles vão pelo meio ali, né? Chamada região das Ardenas, né? Que era uma área de floresta e tal, que tinha estradas estreitas e tal, mas os alemães vão por ali. E eles conseguem um golpe, assim, sabe? Tipo, dão uma porrada assim, forte, e conseguem desmantelar os exércitos franceses e britânicos, né? E assim, tipo, a França foi uma vergonha na Segunda Guerra Mundial, né? Assim, tipo,
a Força Armada Francesa, os caras não queriam mesmo. Parecia que eles não queriam lutar muito, sabe? Tipo, queriam evitar o que foi a Primeira Guerra Mundial, né? Tinha uma certa razão pra isso, né? Mas, cara, era nazista, né, cara? Enfim. Essa tática da Alemanha foi, de certa forma, arriscada, né? Porque se por acaso esse ataque não desse certo, a Alemanha estava aberta a contra-ataques devastadores, assim, tipo, falhou. Se os franceses conseguissem repelir os ataques alemães ali, eles davam um contra-ataque e invadiu a Alemanha. Mas acabou dando certo, assim. O Hitler era um cara de sorte também, né? Até então, né? Teve bastante sorte, né? Quando ele vai invadir a Rússia, a União Soviética, ele se dá mal. Mas enfim, aí em 3 meses a Alemanha consegue dominar a França, coisa que eles não conseguiram em 4 anos com a Primeira Guerra Mundial. Olha o poder, né? Então foi um sucesso, cara, assim, um baita sucesso, vamos botar assim, né? A Alemanha, cara, parecia que para todo mundo ali que a Alemanha ia vencer a guerra, sabe? Que invadiram, conquistaram a França, a Bélgica, a Holanda, a Dinamarca, a Alemanha Oriental, a Europa Oriental ali estava, né, dominada ali pela, pela, pela Alemanha, né? E naquele momento ali, em 40, 41, quem estava ainda resistindo era o Reino Unido, né? Era a Inglaterra, era o Reino Unido, e naquela época o primeiro-ministro era Winston Churchill, que era um cara conservador, bastante conservador, mas já tinha visto já que não tinha como conversar com, não tinha acordo com o nazismo, sabe? Não tinha aliança,